Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Bittencourt e hoje a gente inicia a terceira aula de Direito e Legislação. Com esses slides novos, como vocês podem observar, tudo muito colorido, feito pelo Matheus. Ele disse que meus slides estavam muito cafonas, obsoletos. Escrevam aqui embaixo se vocês acham esses slides assim maravilhosos, super coloridos, ou se vocês acham que os antigos são melhores, tá? A gente está fazendo uma pesquisa, tá? Então escrevam se vocês estão gostando disso assim bem colorido, ou se vocês preferem os antigos assim menos coloridos, tá? Esse tá bem colorido, vamos ver se vocês vão gostar desse assim bem colorido, tá bom? Curtam aí, curtam e escrevam aqui embaixo se vocês vão gostar desse bem colorido. A aula hoje vai ser mais rápida. Afinal, a gente tem só um finalzinho de matéria para dar. E a gente vai começar hoje falando sobre posse, tá? Posse a gente começa falando na página 36, tá bom? Página 36. Vamos lá, posse. Opa. Posse. Matheus tá. Olha, o Matheus fez uma coisa hoje maravilhosa que eu não tô conseguindo nem parar no slide. Mas vamos ter fé que eu vou conseguir. Calma aí. Tô conseguindo, mas eu vou conseguir. Eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Entendeu? Sou uma pessoa de fé. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom comigo. Vamos lá. Posse é o ato de se apossar de alguma coisa. Ter posse é ter domínio de fato sobre alguma coisa. É o estado de possuir alguma coisa. Posse é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade em nome próprio e com autonomia. Então, quando a gente fala sobre posse, primeiro que é uma área do direito muito vasta, né? Muito ampla. Então, quando a gente fala sobre posse, gera muitas perguntas e muitos questionamentos quando eu estou em sala de aula, né? Então, se vocês, obviamente, tiverem alguma pergunta, alguma questão, escrevam aqui embaixo, porque eu estarei assistindo essa aula com vocês e prontamente irei responder sobre os questionamentos sobre posse. Então, o que é posse? É estar de posse, de fato, sobre aquele imóvel, né? A posse pode ser exercida de diversas formas, inclusive legalmente, né? Então a gente vai falar muito hoje sobre posse. Então é você estar de posse sobre aquele imóvel, de verdade, legalmente, certo? Ou ilegalmente, que é o que a gente vai ver também hoje, certo? Vamos lá. Posse e sua classificação. Interessa informar a classificação da posse quanto à extensão da garantia possessória, quanto aos vícios objetivos, quanto à subjetividade, quanto aos efeitos ou quanto à idade. Quanto à extensão da garantia possessória, a posse pode ser direta ou indireta. Vamos lá. Direta, quando exercida diretamente pelo possuidor da coisa. Então, vamos exemplificar sobre a apostila. Então, eu tenho essa apostila, eu estou com a posse direta dela. Ela está sobre a minha posse. Eu tenho a posse direta dela, certo? A posse indireta. Essa aí, continuamos na página 36, ok? Posse indireta. Quando o proprietário a conserva por ficção legal, quer dizer, através de um contrato, mas o exercício da posse direta é conferido a outrem em virtude de um contrato. Então, no caso de um imóvel, o que acontece com a posse indireta? Eu sou proprietário de um imóvel e, através de um contrato, eu loco esse imóvel para outro. Então, eu passo a ter a posse indireta e passo a posse direta para outra pessoa,
certo? Então vamos lá. Eu tenho um imóvel e alugo para João, certo? Eu tenho um imóvel e alugo este imóvel para João. Através de um contrato, João passa a ter a posse direta do imóvel e a posse indireta fica comigo, ok? Porque eu sou a proprietária do imóvel e através daquele contrato ele passa a ter a posse direta e eu tenho a posse indireta do imóvel. Através daquele contrato fica garantido isso aí, ok? Certo? Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Posse e sua classificação. Quanto aos vícios, aí já está na página 37, gente, lá em cima, tá? Para quem gosta de acompanhar. Posse e sua classificação. Quanto aos vícios objetivos, a posse pode ser justa ou injusta. Justa é a posse que não é violenta, clandestina ou precária. Injusta é a que for violenta, clandestina e precária. Clandestina é adquirida escondida daquele que tem interesse em conhecê-la. Então, essa posse clandestina é até muito comum, né? A pessoa tem um terreno ou tem um imóvel, passa, verifica aquele imóvel, tá tudo ok, ou aquele terreno tá tudo vazio, e sorrateiramente, né, o posseiro vem e toma conta desse imóvel de maneira clandestina, certo? É muito comum esse tipo de posse. A posse precária, tá? Precária é cedida em caráter provisório e adquirida com abuso de confiança por parte de quem recebeu a coisa com o dever de restituí-la. É quando você empresta alguma coisa, no caso de imóvel, pode ser. Você empresta alguma coisa a alguém, ok? E essa pessoa tem o dever de restituir. Acontece muito quando você empresta um imóvel a um parente seu. Então, quando você empresta um imóvel a um parente seu, a minha solução seria que você fizesse um contrato de comodato com esse parente, né? O contrato de comodato é muito parecido com um contrato de locação, só que ele não tem valor pecuniário, né? Senão você pode acabar perdendo esse imóvel a esse parente. Né? Depois se torna uso capião e você perde esse imóvel. É muito comum isso acontecer. Então, a posse precária é aquela dada em confiança e depois você acaba perdendo o imóvel. Mas a posse precária não é uma posse justa, mansa e pacífica. Ok? Sendo uma posse nova, é uma posse que a gente consegue tirar esse posseiro, tirar essa pessoa do imóvel, tá? Com mais facilidade, sendo uma posse nova. Lembrando que a posse nova é uma posse de 1 ano e 1 dia, ok? Perda da posse. Olha aí, o nosso amigo Matheus colocou esse amiguinho dando tchau pra gente. Tá tudo tão animado nos nossos slides agora. Vocês estão gostando? Eu tô adorando. Vamos lá. Perda da posse. Vamos ver como é que se perde a posse. Perde-se a posse quando o possuidor deixa, embora contra a própria vontade, de ter de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. São exemplos: o abandono, a tradição, quer dizer, a entrega da coisa, a perda ou a destruição da coisa. Então, para perder a posse, basta não estar mais de posse da coisa. Então, muitas são as perguntas tipo: professora, eu queria alugar o meu imóvel que é de posse. Eu tenho um imóvel que é de posse, ele não está legalizado. É uma posse justa, mansa, pacífica, né? Eu ainda não legalizei, já poderia ter legalizado, já poderia ter virado uso capião e etc. Não legalizei e eu quero alugar. É muito perigoso isso acontecer. Por quê? Você pode perder essa posse. Por quê? O outro vem, toma posse, agora a posse é dele.
tá? E isso é um problema muito complexo, inclusive para os operadores de direito, ok? Isso é uma pergunta frequente dentro da sala de aula. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários que eu vou sanar essa dúvida para você, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Propriedade. Eu não sei porquê, mas se eu fosse você, eu anotaria aí na apostila, colocaria para sublinhar, entendeu? Colocaria um X, porque isso eu acho que vai cair na prova. A nossa prova já é na próxima semana e essa matéria está na página 39. Propriedade, página 39. Vamos lá. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, vocês observem aí, só o proprietário tem o poder de reaver a coisa. Então, se você não é o proprietário legítimo, se você não tem o seu nome inscrito no RGI, você não vai conseguir reaver a propriedade de quem quer que injustamente a possua, ok? Isso aí dá muito pano para manga. Vamos lá. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitado a poluição do ar e das águas. Então é muito importante saber o seguinte, gente. Se você tem um imóvel e esse imóvel é destinado a fins comerciais ou a fins residenciais, a fins industriais, seja lá qual é o fim econômico que ele foi destinado, ele tem que ser destinado a esse fim. Não é assim de uma hora para outra que se muda o fim econômico-social de um imóvel. Tem que entrar com pedido na prefeitura, tem que ser autorizado, né? Obviamente isso vem com alvará de funcionamento, etc, etc, etc. Então, muita atenção a isso. Vai depender da região para isso ser autorizado. Se for uma região de local residencial, você não vai conseguir a aprovação para um local não residencial e vice-versa, ok? E, obviamente, quando a gente fala aqui sobre patrimônio histórico e artístico, se esse imóvel for tombado pelo patrimônio histórico ou artístico, obviamente que é um imóvel que deprecia muito a valorização dele, dependendo do fim que você quer essa avaliação, certo? Então, tem muita coisa aí envolvida, né? Se passa um rio por essa propriedade, você não pode reter o rio e etc. Então, tem muitas coisas para esmiuçar sobre essa matéria, ok? Sobre aquisição da propriedade imóvel. Olha esse bonequinho aí, que coisa linda que Matheus colocou pra gente, não é mesmo? Eu tô achando lindo esses bonecos. O que vocês estão achando desse boneco leitor? Eu achei maravilhoso, gente. Vamos lá. Aquisição da propriedade imóvel. Como que se adquire a propriedade imóvel? Adquire-se a propriedade imóvel pelo uso capião, no caso de imóveis urbanos, 5 anos. Então vamos lá. Posse mansa, justa e pacífica por mais de 5 anos, você adquire o uso capião, né? Obviamente você tem que entrar com um processo para fazer isso. Hoje você já pode fazer isso de forma cartorária, ok? Procure um advogado, sem um advogado você não consegue fazer, ou por meios judiciais. E imóveis rurais são 10 anos, não são 5. Pela transição do título, transcrição no caso, né, do título de transferência do registro de imóvel. Então, obviamente, é compra e venda normal, era de João, passou a ser de Maria, esse é o modo mais comum, compra e venda. Pela acessão, o que é a acessão, tá? Isso aí tá tudo na página 39, nas páginas seguintes, quem tiver curiosidade, está descrito um a um, podem ler com calma, tá? Tem todos eles aí descritinhos um a um. O que é a acessão, gente? A acessão, geralmente em imóveis urbanos, é muito difícil a gente ver acontecer. Mas assim como a gente vê ganhar propriedade, a gente vê perder propriedade. Então vamos imaginar uma chuva, uma catástrofe, certo?
onde a propriedade sofre, esse pedaço de terra solta, né? Então vamos imaginar uma propriedade de um lado do rio e uma propriedade do outro lado do rio, ok? Vamos imaginar essas duas situações. E numa grande chuva, numa grande catástrofe, volume de chuva altíssimo, esse pedaço de terra se desloca de uma das propriedades, eu estou falando de um pedaço considerável, certo? Se desloca de um lado do rio e se acopla e se junta à outra margem do rio que está na propriedade dessa outra pessoa. Estou falando de um pedaço considerável, certo? Então, obviamente, a pessoa da outra margem do rio foi beneficiada e ela adquiriu um pedaço de propriedade que não era dela, certo? E, obviamente, se ela tinha tantos alqueires, tantos de propriedade, ela vai ter mais propriedade ainda, ok? Agora, se seca um leito do rio, esse leito do rio que não era propriedade dela, passa a ser propriedade dela, ok? Se não era, passa a ser propriedade dela. Agora, a gente tem perda de propriedade pelo mesmo motivo. Isso aqui, na cidade do Rio de Janeiro, é super comum. Então, se chove muito e o rio vem e arranca parte da propriedade da pessoa, a pessoa tem perda de propriedade, ok? E aí tem que vir a prefeitura e calcular um novo valor de IPTU, assim como para mais, assim como para menos, certo? Ok? E pelo direito hereditário também se adquire uma nova aquisição de propriedade, tá bom? Pelo direito hereditário, obviamente, você também adquire propriedade, né? Você ganha aquela propriedade como herança, certo? A perda de propriedade, a gente até achei que eu não tivesse citado aqui, mas eu cito aqui sim. Perde propriedade imóvel por venda, obviamente, quando você vende, você perde a propriedade, né? Alienação. Por renúncia, você tem o direito de renunciar àquele imóvel, você pode ir ao cartório e renunciar, dizer, eu não quero essa propriedade, certo? Mas antes de você fazer isso, pode passar lá na minha casa e doar para mim, ok? Por abandono, você pode abandonar simplesmente aquela propriedade. Por perecimento da coisa, aquela coisa pode perecer, acabar, simplesmente deixar de existir. Por desapropriação, essa desapropriação pode ser feita pelo município, pelo governo ou pela federação, tá? Pode ser desapropriada por um fator do príncipe, por uma ordem do governo, ele pode passar uma estrada, um metrô, essas transcariocas, trans não sei o que, linha amarela, azul, vermelha, e o seu imóvel pode ser desapropriado, obviamente você vai ser restituído por tal coisa, ok? Uso capião, como eu já havia dito, você pode perder esse imóvel, urbano 5 anos e rural 10 anos, certo? E por acessão, que foi o que eu expliquei, você pode ganhar e pode perder propriedade pela acessão, que é essa catástrofe da natureza, né? Você pode perder ou ganhar propriedade. Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre vizinhança. E aí, gente, está na página. Deixa eu ver aqui para vocês com calma. Página 42, eu dei uma resumida. Está na página 42, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre vizinhança, eu achei essa imagem no Google e que eu achei bem interessante. Porque primeiro que condomínio, vizinhança, isso causa muitas dúvidas e muito estrago na vida de quem vai trabalhar com administração de imóveis, não é verdade? Muitas dúvidas são geradas. E o Código Civil fala muito sobre isso, muito. O Código Civil fala demais sobre isso. E o Código Civil está aí para ser consultado. Então, primeiro são os muros, tá? Muros são de responsabilidade dos dois vizinhos. Então, na verdade,
Voltando, a gente teve um pequeno problema com a bateria aqui, mas voltando. Então a gente estava falando sobre muros, né? Sobre vizinhança, sobre condomínio, que nunca é fácil. Mas vamos lá, falando sobre muros. Muros são de responsabilidade dos dois vizinhos, conforme o Código Civil, artigo 1297, parágrafo 1º. Então, cada vizinho tem que ter o seu muro, cada morador tem que ser o seu muro. Ninguém pode construir nada apoiado no muro do outro. Cada um tem que ter o seu próprio muro. O Matheus está dançando aqui, eu queria que vocês vissem essa cena belíssima, é lindo. Vamos lá. Frutos. Se o fruto da árvore do vizinho cair no terreno alheio, passa a pertencer ao dono da área em que caiu. Então, chega a ser muito engraçado, que a bananeira, né, sempre o cacho da banana cai para o muro do vizinho. Se o fruto da árvore do vizinho cair para o seu muro, aquele fruto é seu, não é do vizinho, tá? Tá lá no artigo 1284 também do Código Civil, isso da guerra, dá muita briga entre vizinhos, tá? Sobre as árvores. Se a raiz está no terreno do vizinho, mas os galhos prejudicam o outro imóvel, é possível pedir a poda rente à divisória, Código Civil, artigo 283. Lembrando, gente, que poda de árvore é algo muito sério, tá? Principalmente aqui no município do Rio de Janeiro. Você não pode podar a árvore, nem podar, nem aparar, nem aparar. Você precisa chamar o que era antigamente Parques e Jardins, hoje faz parte de um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Você precisa chamar a Conlurb, né? Para ela efetuar essa poda. Você não pode arrancar a árvore de nenhuma espécie, nem que seja muito comum, nem que seja pequena, grande, médio porte. Você precisa chamar Parques e Jardins. Pode estar embolando no fio, pode estar invadindo a sua casa, mesmo que seja dentro da sua propriedade, você precisa chamar, né, a prefeitura, no caso é a Conlurb. Parques e Jardins hoje é um órgão de dentro da Conlurb e você precisa acionar, porque senão você pode ir até preso por podar ou arrancar uma árvore. É muito sério, é um crime ambiental muito sério, ok? Falando sobre os animais. Os animais são de responsabilidade do dono. Se o pet invade o terreno alheio constantemente, talvez seja caso de negociar a construção de um muro, colocação de grades ou tapumes, artigo 1297, parágrafo 3º. Isso aí a gente está cansado de saber, que o cachorro é de responsabilidade do dono. A gente já viu aí grandes casos de cachorro quando ou invade a casa do vizinho, ou machuca alguém, né? São de responsabilidade do vizinho. É óbvio que para colocação de grade, muro ou tapume, às vezes a pessoa tem que mover até uma ação contra esse vizinho, porque o cachorro não só pode machucar outra pessoa, como ele pode sujar a casa do vizinho, comer alguma coisa, né, ou plantação, ou importunar. Então, a pet sempre é sinal de confusão, sempre é sinal de confusão. Então, tá tudo lá no Código Civil, é um resumo lá do que tá na página 42, então fiquem ligados porque isso aí dá muito pano para manga e é um assunto muito vasto. Então, se você for trabalhar com administração de imóveis ou administração de condomínio, são esses artigos aí entre o 1200 a 1300, mais ou menos, que fala sobre essa parte de administração, que você tem que estar muito ligado, porque vai te favorecer e você precisa ler, ok? Vamos lá. Se eu conseguir sair daqui, onde o Matheus me botou nessa enrascada, vamos lá. Vamos lá, gente. Condomínio. Condomínio já está na página 44. Existem vários tipos de condomínio. O que se refere à edificação chama-se condomínio edilício, tá? Que é o que a gente conhece mais, são os condomínios de prédio, chama-se condomínio edilício. Em um prédio de apartamento, os conjuntos das dependências de uso comum, corredores, escadas,
A rede geral de distribuição de serviços, entrada, pertence à totalidade dos proprietários dos apartamentos do prédio. Então as pessoas têm uma mania muito errônea de achar que as áreas comuns do condomínio são de propriedade do síndico ou são de propriedade do outro. Nunca é de propriedade dela. Então, todo o condomínio é de propriedade de todo mundo. Tudo dentro do condomínio é de todo mundo. Então, todo mundo tem o dever de cuidar, de zelar, certo? Porque a pessoa tem essa mania. Eu participava de muitas assembleias de condomínio, eu já fiz parte de uma grande administradora de condomínio na cidade do Rio de Janeiro. E as pessoas têm essa mania, espera chegar a assembleia, e aí no dia da assembleia, olha, 2 horas da manhã, tinha uma luz acesa e ninguém desligou. Matheus, pode pegar a chave que está na minha bolsa, às vezes pode ser meu carro. É uma comunicação aqui, gente. Então, espera chegar uma assembleia, 2 horas, de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, para dizer que tinha uma luz acesa no corredor às 2 horas da manhã. Por que essa criatura não passou e apagou a luz que estava acesa às 2 horas da manhã? Porque a luz vai sair do bolso dela também. Mas não. Ela esperou chegar a assembleia para dizer que a luz fica acesa às 2 da manhã. E não apaga. Porque o condomínio é dela, porque ela não é a síndica, ela não é a subsíndica, ela não faz parte do conselho. Quer dizer, isso é algo muito errado, tá? E que as pessoas, infelizmente, têm esse pensamento. Então, a gente tem que lembrar que o condomínio é de todo mundo. Se você mora em condomínio, tudo aquilo ali também é seu. Você tem o dever de zelar, ok? Existem vários tipos de condomínio, o que se refere à edificação, que é o que está escrito acima, está escrito abaixo. Incorporações. Então, incorporação a gente tem aí, sempre que há uma construção, ela faz parte de uma incorporação. Incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Então, a incorporação, geralmente, ela é a união de uma construtora com um banco, certo? E essa incorporação cria um novo CNPJ. Criando esse novo CNPJ, ela faz esse novo empreendimento. E esse empreendimento pode ser de casa, né, residencial, não residencial, enfim. Ele pode criar o empreendimento que ele quiser. Então, geralmente, é assim que funciona. Essa incorporadora, ela pode ser feita de pessoas físicas ou jurídicas. Geralmente são pessoas jurídicas, né? Banco e a construtora. E criam esse novo CNPJ e criam aquela incorporação e que geralmente fazem das imobiliárias a house dela, quer dizer, ela é única, ela é exclusiva para vender aquele empreendimento que está sendo lançado, ok? Então, as incorporadoras geralmente é a junção de construtora com banco, e pode ser construtora, banco, imobiliária, pode ser várias empresas juntas a formar uma incorporadora. Compreendido? A parte de condomínio está na página 44 e a parte de incorporadora está na página... Deixa eu ver aqui para vocês. (55). A parte de incorporadora está na página 55. Ok? Eu gostaria de falar uma coisa para vocês agora no final dessa aula, que infelizmente o nosso número de alunos tem crescido, graças a Deus, e eu não tenho conseguido dar conta de responder os alunos no particular. Eu já havia falado essa questão na aula passada, e eu volto a dizer, e às vezes nem no próprio grupo. Então o aluno às vezes pede, por exemplo, professor, eu gostaria de um modelo de um contrato. Eu não tenho condição de, às vezes, procurar um modelo de um contrato que aquele aluno gostaria. Mas se aquele aluno for no grupo me apresentar um modelo de contrato, eu digo para ele se está certo ou está errado, né? Eu às vezes não tenho como parar e falar especificamente sobre um assunto que ele gostaria, mas se for dúvida da matéria, com certeza eu vou dar atenção para vocês. Então, voltando, não adianta vir me pedir
Para tirar dúvida no particular, procurem tirar dúvida no grupo, porque às vezes a madrinha do grupo tá lá para ajudar vocês, né? Ela vai tirar dúvida de vocês, os próprios colegas às vezes tiram dúvidas, né? Prestem muita atenção na hora que a aula entra no ar. Então, às vezes, 8 em ponto, você entrou, a aula não está no ar, às vezes é o seu relógio, pode estar um pouquinho adiantado. Entra, sai de novo, a aula já vai estar lá. Né? Lembrando que a prova só é liberada às 21 horas, a gente tem prova na semana que vem. Então, prestem atenção nisso. O questionário vai estar linkado aqui, né, abaixo desse vídeo. O questionário para a prova já é na semana que vem. Não consigo questionário? Pode perguntar no grupo, a gente vai dar auxílio para vocês, tanto eu quanto a madrinha de turma. Então, não adianta me perguntar no particular, eu realmente não dou conta de responder a todos no WhatsApp, infelizmente, tá? Mas eu assisto a aula com vocês. Então, se vocês assistirem a aula no horário correto, às 20 horas, no horário da aula de vocês, eu estarei ali para responder junto com vocês. Depois do horário da aula, fica mais difícil, porque eu já não estarei ali para responder, tá? Mas no horário da aula, se vocês assistirem direitinho, eu estarei ali e responderei as dúvidas juntinho com vocês na hora que vocês estiverem a dúvida, certo? Do mais, me adicionem lá no Instagram, que é Prof. Fernanda Bits, me adicionem, que eu estarei lá com conteúdo muito legal para vocês, e na próxima aula já é a revisão desse questionário, que vai estar aí abaixo, e a gente se encontra para a revisão e para a prova, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, e qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.